Olá pessoal, tudo bem? Ótima noite para todos vocês que nos acompanham. O nosso programa hoje está demais. Vamos falar sobre imposto de renda. Quem nunca perdeu o último prazo para a declaração do imposto de renda? Para tirar dúvidas e falar bastante sobre esse assunto, está comigo o Jair Viana, proprietário da Viana Assessoria Contábil. Jair, seja bem-vindo. Boa noite, Douglas, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. E estou muito feliz de estar aqui participando do Prós de Café. Uma honra muito grande para nós, Jair, ter você com a gente. Você que é um grande contador, um grande profissional. Como foi que surgiu, né? Como que você criou a Viana Assessoria Contábil? Ela surgiu de uma ideia que eu já tinha há muito tempo, né? Eu trabalhei quase 10 anos na área de contabilidade, né? Eu tinha um sonho de eu abrir uma empresa, de eu poder atender os clientes, né? Então, o ano passado, em fevereiro de 2022, abri a Viana Assessoria Contábil, né? E foi, para mim, uma satisfação própria. Tinha que fazer. Com o intuito de fazer um serviço que atenda todo o público. Não é só na área contábil, até outros serviços que a gente realiza lá dentro. Ah, sim. Então, além da contabilidade, a Viana Assessoria Contábil também faz outros tipos de serviços. Quantas pessoas trabalham com você lá? Hoje nós somos ao todo, contando comigo, 5 pessoas. Tem uma pessoa na área fiscal, uma na parte de legalização das empresas, e tem 2 pessoas na área de recursos humanos, que é a área também depende muito de um trabalho esforçado, né? Então, é uma equipe bem preparada para o serviço. Quais são os tipos de serviços que vocês, lá da Viana Assessoria Contábil, oferecem para os clientes? Bom, além dos serviços contábeis, que é o principal, é o carro-chefe, né? Nós temos também outras atividades realizadas lá dentro, né? Nós fazemos declaração de imposto de renda, nós fazemos declaração de ITR, a gente faz planejamento tributário, a gente consegue fazer contrato de compra e venda para o cliente, prestação de serviço, e a parte de imóveis, a gente faz a CMO, rebação de imóveis, e toda a infinidade de outros trabalhos que possa atender o cliente em geral. Agora, Jair, vamos falar sobre imposto de renda. É, é um assunto que queima neurônios dos empresários, né? O que é o imposto de renda, né? O imposto de renda é realmente bem complexo. É uma situação, só para você ter noção, eu já conheço há mais de 20 anos só nessa área. Que antes Mais de de eu ser 20 anos. contador, já mexia com imposto de renda. Nas empresas que eu trabalhava, eu sempre fazia para os colegas o imposto de renda. Eu fui aprendendo, fui mexendo, fui ficando craque nesse sentido, né? Então você Inclusive, iniciou com imposto de renda. foi. Meu carro-chefe é o imposto de renda. Fora da contabilidade, né? Eu comecei a ver leis, né? O que realmente pode ser feito para poder fazer um serviço de qualidade, né? E também atenda a lei, caso a gente não pode fazer gasto de imposto de renda em coisas que não existem, tem que ser coisas reais e que a pessoa realmente tem como se favorecer, né? Então, o imposto de renda ele é um tributo federal aplicado anualmente sobre a renda. E as pessoas têm o quê? Quando chega no ano posterior, ele tem que declarar o que ele teve de renda no ano anterior. E essa renda, dependendo do que ele declarar, ele pode ter ou não que pagar imposto ou restituir parte do imposto que ele pagou no ano anterior. Jair, as pessoas que recebem até um salário mínimo e meio, essas pessoas, elas precisam declarar o imposto de renda? Sim, ela precisa declarar, mas teve uma mudança agora no início de maio, com o governo, ele soltou a medida provisória, né? Nesse caso, quem ganhar até 2.112 não vai mais declarar imposto de renda, não é obrigado. Até R$ 2.112 está Isso, isento. Agora, de janeiro de 2023 a abril de 2023, a tabela ainda era antiga, desde 2016. E o governo anterior não fizeram alteração. Aí, quando chegou na faixa que estava hoje, quem ganha um salário e meio ficou acima do teto e tem que pagar imposto de renda. Então, são só 4 meses que eu tenho que pagar imposto de renda a pessoa que ganha um salário e meio. Significa que a pessoa vai ter 4 meses de imposto de renda no último ano, até um É, salário e meio. em 2023, quando ele for declarar o ano que vem, 2024, quem teve salário de um salário e meio, de janeiro a abril de 2023, vai ter que declarar. O impostinho, em média, vai ser 10, 12 reais que vão pagar para o governo.
As próprias empresas já fazem isso no sistema, né? É jogado na folha, esse imposto ele é descontado, e quando ele declarar em 2024, vai constar esse imposto que ele pagou. E dependendo do que for a informação, ele consegue restituir de volta esse valor. Quem são as pessoas que precisam declarar o imposto de renda, Jair? Ó, toda pessoa que tem rendimento e que ultrapassa o limite de 28.559,70, ela tem que declarar, porque é um rendimento tributável, né? Então, as pessoas que vão em empresas, as pessoas que vão para o governo, até os aposentados, dependendo do salário que ele recebe, tem que declarar para o governo. Ele é obrigado, porque senão ele pode pagar multa. Se passar de 28.559,70, a pessoa tem que declarar o imposto de renda. Tem que declarar, é obrigado. Se não declarar, o governo mesmo, ele, com o tempo, avisa e cancela o CPF. Além do rendimento tributável que o cliente ganha ao ano, que é 28.579,70, também existem outras situações que eles são obrigados a declarar, que são rendimentos isentos, acima de 40 mil, rendimento da bruta da atividade rural, também acima de 142.798,50, bens de direito acima de 300 mil, se ele tiver bens de direito, casas, imóveis, veículos, também ele é obrigado a declarar, e operações com bolsa de valores acima de 40 mil também ele tem que declarar. Jair, qual é o último prazo para declaração do imposto de renda? O último prazo para declaração de imposto de renda esse ano é dia 31 de maio de 2023. O governo aumentou o prazo porque ele viu que só 2 meses não daria tempo da pessoa declarar com mais calma, né? Porque, em média, o que acontece? O prazo é sempre 2 meses, né? 1º de março a 30 de abril, todo ano. Esse ano ele esticou mais um mês, até 31 de maio de 2023. Então, atenção, gente, último prazo para declaração do imposto de renda, 31 de maio de 2023, né, gente? Isso. Já dá tempo ainda de correr atrás e resolver. Não pagar multa. Jair, é possível declarar o imposto de renda depois do prazo vencido? Depois que venceu o prazo, tem como declarar ainda? Sim, até que eu falei agora há pouco, multa, né? Uhum. A declaração de imposto de renda, para você entender melhor, essa declara ela qualquer dia do ano, não tem nada a ver a questão. O que é o prazo? O prazo é quando você não atende o que o governo passou, né, a receita, e você vai pagar a multa depois. Então, passou de 31 de maio, a multa mínima para quem não declarar imposto de renda, que é obrigado, é de R$ 165,74. E dependendo da declaração dele, se ele tiver imposto que não pode pagar, pode correr o risco de pagar mais do que esse valor, que é 20% sobre o valor do imposto de renda. Ou seja, ninguém gosta de pagar multa, né? Então é melhor declarar dentro do prazo, tudo bonitinho. Se o valor do imposto a ser declarado for o valor um pouco acima, tem também esse percentual, como você mesmo disse, né? Então fica aí a dica para os empresários, e não só CNPJ, mas também pessoa física, né? CPF, né? A declaração de imposto de renda pessoa física, que é uma das coisas que a Receita oferece para o contribuinte, é sempre ligado à pessoa natural, né? Agora, a pessoa jurídica é diferente, o imposto de renda é tratado de outra forma, né? É mais contábil, né? Então, tem que fazer todo o cuidado para que declare corretamente, também vai cobrar multa. E multa para a empresa é muito mais caro do que multa para a pessoa física. Com certeza. Então, fique atento ao último prazo, né? Procure o contador e não deixe de fazer a declaração do imposto de renda. Vamos falar, mais uma pergunta aqui para o nosso especialista em imposto de renda de hoje. Jair, como que é feito o cálculo desse imposto de renda? Bom, essa é uma parte bem mais complexa de falar, né? Que as coisas sabe que tem que pagar, mas como que é feito o cálculo é bem complexo. Tem que entender da lei, entender da base de cálculo, né? Mas o imposto de renda é o total de vencimento subtraído com a contribuição previdenciária e as despesas. Ele tem dependentes, saúde, pessoa alimentícia e toda uma infinidade de coisas. Tudo isso junta e faz uma conta e no final vai dar o valor que ele tem de imposto retido. Em alguns casos, ele nem precisa pagar imposto, se tiver muitas deduções de dependentes. Em outros casos,
paga seu imposto da diferença que deu dessa soma. Muito bem. E o que acontece quando o empresário deixa de declarar imposto de renda? Bom, o empresário, sendo dono de empresa, e estiver enquadrado na exigência da Receita Federal, ele é obrigado a declarar imposto de renda. Senão, ele tem que arcar com multas e problemas futuros com o seu CPF e CNPJ. Tá certo, então, no caso de não cumprimento dessa declaração de imposto de renda, vem multas e, em alguns casos Isso. mais graves, pode até cancelar o Cancelar o CNPJ. CNPJ, pode ser suspenso. Suspenso, né? Mas lá certo suspenso. Cancelar não é bem assim. Cancelar é quando tiver outras situações mais graves. Né? Uhum. E agora, quem são as pessoas que estão isentas, que não precisam declarar o imposto de renda? Quem é isento? São as pessoas que tiveram rendimento tributável abaixo daquele valor que eu falei anteriormente, é 28.559,70 centavos. Esses não são obrigados a declarar. Né? Houve a situação em 2021, declaração de 2021, que quem pegou aquele auxílio do governo tinha que declarar também. Então, assim, as pessoas que tiveram um rendimento de 22.847,76 centavos tinham que declarar imposto de renda e correr o risco de ter que devolver o auxílio para o governo. Já aí, no caso daquelas pessoas que precisam declarar imposto de renda, pessoa física, e ela nem sabe, né? Porque tem gente que não tem noção disso, não sabe se precisa declarar. O que acontece com essas pessoas? É interessante a sua pergunta. O que mais acontece comigo lá no escritório é isso. As pessoas chegam lá no escritório e até, graças a Deus, as pessoas já me indicaram para outros e vão, já aí resolve, né? Uhum. Já aí resolve. É isso. Eles chegam lá com o CPF suspenso. E quem vão no banco para mexer com alguma conta, mexer com algum empréstimo, qualquer coisa, fala, ó, o CPF está suspenso. Suspenso. Aí as pessoas, nossa, ficam loucas. Errou, né? O que eu vou fazer para resolver essa questão, né, do meu CPF? Eles vão lá falar comigo, eles nem precisam ir na Receita, eu atendo, faço todo o serviço lá, até questão de meia hora já consegue resolver a pendência, geralmente é por causa do imposto de renda que ele não declarou, o governo suspendeu o CPF dele, a gente faz os ajustes, declara, ele tem que pagar a multa, porque ele passou do prazo, né? Às vezes ele tem até a instituição para receber e nem sabe, e no final o CPF dele volta a ficar normal, normalizado, né? Ele declara imposto de renda e com isso já aproveita, já faz o estudo dele também, se ele tem mais declaração a ser feita nos anos posteriores. Então, é um trabalho que eu faço com muita gratificação, que eu falei, é uma área que eu entendo bastante de imposto de renda nesse sentido. Jair, a gente ouve falar também em restituição de imposto de renda. Como que funciona a restituição de imposto de renda? Então, imposto de renda é interessante, porque geralmente a pessoa, quando paga imposto, ele acha que ele tem que receber de volta o que ele pagou. Uhum. E sempre que a pessoa me procura, fala, "Ó, eu paguei 3 mil de imposto, eu quero restituir esse valor. Aí eu sou bem claro com a pessoa e falo, ó, restituir imposto de renda é o seguinte, a gente declara no ano posterior tudo que você teve de rendimento e também eu informo se você tem dependentes, se você tem despesas com saúde, educação, se você fez alguma doação para alguma entidade filantrópica, se tem pessoa alimentícia, tudo isso ajuda a deduzir o imposto de renda. Só que tem casos que a pessoa tem um rendimento muito alto, mesmo lançando tudo isso, ainda tem que pagar imposto. E na forma da lei, a gente tem que lançar só o que ele tem, que é o que o documento comprova que ele realmente teve essas despesas, e a gente lança. E em outros casos, a pessoa recebe realmente um imposto retido, que é o imposto de renda, né? Não tudo que ele quer, igual eu falei, o cara tinha 3 mil que recebeu tudo. Não, às vezes teve cara de receber R$ 1.000, 1.500. Vai variar. Vai variar. Depende muito do que ele teve de evolução no ano anterior. Que ele teve despesa, que ele tem que ter essas despesas. Você tem noção? Essa despesa tem que ser comprovada. Você tem que, vai no médico, pede o recibo, pede a nota fiscal, vai no dentista, você pede o recibo. Na escola que seu filho estuda, você pede informe de rendimento, lá ele pagou a escola. Se você paga pensão para o governo, para o governo não, para os seus filhos, também tem que ter documento de ordem judicial, que no caso o juiz tem que dar esse parecer para poder jogar essa dedução lá no imposto de renda. Então tudo isso é feito de forma legal, nada fora da lei.
Jair, por que que muitas pessoas falam, se referem ao imposto de renda como o leão do orçamento? O que você acha disso? Leão do orçamento. As pessoas têm medo, né, do imposto de renda, né, porque ninguém quer pagar imposto, igual eu disse, né? Mas eu sempre falo assim, se a pessoa tem um rendimento bom, um rendimento alto, tem que estar dando graças a Deus por isso, porque muitos aí ganham salário mínimo, né? Uhum. Passa perto, e a pessoa que ganha muito, eu vejo muitos aí que tem uma casa boa, né, condições de viver bem, né? E as pessoas ainda acham ruim ter que pagar imposto. Eu penso, sempre falo assim, se você não quer pagar imposto, então você tem que ganhar pouco. Então, você quer ganhar pouco? A pessoa, não, então deixa acontecer. Paga o que é seu de direito e recebe o que é seu de direito. Vamos trabalhar de forma consciente. E é uma coisa que eu falo, Deus sempre nos vai ajudar quem trabalha de forma correta. Nada tenha que fazer para depois não ter prejuízo na frente. Porque a Receita, quando ela desconfia de algo, ela joga na malha. E a malha é complicada. A declaração do imposto de renda, ela pode ser feita pelo próprio empresário ou você acha que é necessário a ajuda de um profissional? O empresário pode fazer o imposto de renda dele. Nada impede. A declaração de imposto de renda ela é livre. O que acontece? Não é aconselhável o empresário fazer. Por quê? Porque existem questões contábeis da empresa dele que nós temos que informar no imposto de renda dele. Igual, por exemplo, se ele tiver algum lucro, né? Informar, por exemplo, a empresa que ele é sócio, tem que informar lá que é bem direito. E outras situações que muitas vezes o empresário não sabe. Então ele vai fazer uma dedicação incompleta. E às vezes ele precisar de algum financiamento do banco para atrapalhar ele nesse sentido. E também pode ser autuado pela Receita se fizer algo fora da lei. Você falou em malha fina. Cuidado para não cair na malha fina. O que é a malha fina desse imposto de renda? Ó, a malha fina que é o que mais é o leão, você falou, é o que o bicho É o pega, que né? dá dor de Dor de cabeça, cabeça. faz o empresário perder o E sono. eu já tive muitos clientes da malha fina, um trabalho bem feito, né? Uhum. Vendo as condições, aonde que tinha condições de resolver. E a melhor forma, primeiramente, é retificar a declaração de imposto de renda colocando os dados corretos. Se às vezes estava incorreto, faltou alguma Uhum. informação de rendimento tributável, né? Até dependendo se informar lá e tiver trabalhado no ano, tem que informar lá também. Então, muitas vezes cai na malha por causa disso, né? E, então, a gente faz, a gente fica e caminha para a Receita. Se ela ver que está tudo ok, liberou, acabou o problema. Processa, e se tiver imposto, vai pagar, se tiver que restituir, vai receber a restituição e tudo, né? E também, tem outras questões mais finas que acontecem muito, o governo aceitou tudo que está lá. Só que como teve muita despesa, essa despesa, eles querem que comprove. Se comprovar, você tem que montar um processo lá perante a Receita Federal, um processo eletrônico, e mandar toda essa documentação para a Receita. E vão analisar e ver se tudo que está ali está correto. Se eles verem que está ok, beleza. Eles liberam a declaração de imposto de renda, às vezes demora de 1 a 2 anos, é, depende de cada caso, né? Tem caso que até hoje está em análise. Eu fiz um dos clientes até hoje não resolveu, porque demora muito, depende de cada situação, né? E também outro detalhe importante, questão da malha. Quando cai na malha, o cliente ele tem que resolver a situação o quanto antes. Porque se ele deixar a Receita notificar, é problema. O que é a notificação? Você não tem mais permissão de retificar a declaração de imposto de renda. Não pode mais retificar. Então, você tem que mandar para o governo tudo que está lá declarado. Se tiver algum dado lá que não está correto, você vai ter que pagar uma multa em cima dessa informação que você mandou para o governo e não tem como comprovar. Jair, agora mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre MEI, que é o microempreendedor individual. Jair, o que é o MEI? O MEI, ele é um CNPJ de uma pessoa autônoma, só que tem um serviço e não tem como comprovar a renda. Aí, o que ele faz? Ele abre um CNPJ, que isso aí é aberto direto no site da Receita, né? Não é obrigado a ter contador para isso, né? Ele abre e começa com isso ter rendimento em cima desse CNPJ. Ele pode abrir conta no banco, tem um limite, né? O limite anual do MEI é de 81 mil por ano, né? Ele não pode ultrapassar isso. Se ele ultrapassar, ele desenquadra de MEI e vira simples nacional. Aí é onde os impostos ficam mais caros, né? O MEI também ele tem que pagar mensalmente um imposto, que em média é R$ 70, né? Tem MEI para comércio e MEI para serviço, né? Uhum. Então, o que acontece?
Muitas pessoas abrem o MEI e não querem que eu faça a contabilidade. Tá certo, é o direito dele. Só que eles esquecem da empresa e deixam acumular os impostos. Aqui, situação que o cara tinha 3 anos de imposto sem pagar. Nós conseguimos regularizar, a gente fez parcelamento na Receita e ele conseguiu estar em dia. Né? Então, não é só abrir o MEI, você tem que acompanhar. Existem obrigações sobre o MEI. Por exemplo, tem a declaração anual de MEI, tem que ser feito geralmente de janeiro até março do ano posterior, né? Também pagar multa se passar do prazo, a multa é R$ 50, né? Então, assim, hoje qualquer CNPJ, por mais que seja simples, existe obrigações. E as pessoas podem ter problemas futuros. Pode ter até o CPF suspenso do CNPJ se não cumprir as leis. Então, você que tem dúvida sobre o MEI, nos procure. Nós explica toda a situação e deixa você em dia com o que for necessário. Por exemplo, o MEI deixou de recolher ali o. É um tributo que paga mensal, ou imposto? O que é aquilo, aquela taxa? Ele é um tributo, sim, também. Ele é um imposto que parte do imposto vai para a prefeitura, que é o serviço, parte do imposto vai para o Estado, que é o comércio, né? E, e a parte maior é o INSS, que com um MEI já vale para a aposentadoria. O MEI também já contribui para o INSS também. E quando chegar a aposentar, salário mínimo, né, que tem direito, né? No mínimo, assim, eu já vi situações, tem que ter pelo menos 8 anos de contribuição para poder ter direito ao benefício do INSS para a aposentadoria, né? No caso, se o contribuinte tiver algum problema de saúde, algum acidente, ele com 1 ano de contribuição já pode afastar para o INSS. O INSS vai pagar todos os seus benefícios. O MEI, ele pode ter funcionário de carteira assinada, gente? Pode. O MEI pode ter funcionário carteira assinada, não tem problema. Ele trabalha numa empresa e então o microempreendimento é fora, né? Não tem problema. O que acontece é o seguinte: quando ele sair da empresa que ele trabalha e se ele for dispensado sem justa causa, ele teria direito ao seguro-desemprego, né? Nesse caso, ele já não tem direito, porque como ele tem empresa, o governo não paga para ele mais o seguro. Então, se ele estiver trabalhando numa empresa e tiver MEI, ele não recebe seguro-desemprego. Suponhamos que o MEI tem um funcionário e esse funcionário não tem carteira assinada. Caso o funcionário leve o MEI para a Justiça do Trabalho, ele vai pagar os mesmos tributos e taxas, tudo como uma empresa com CNPJ simples ou até maior? Como funciona? Sim, você tem um funcionário, por mais que seja MEI a empresa, por lei tem que registrar ele em carteira assinada, tem que pagar todas as obrigações dele, que seria a FGTS, seria, né, o INSS, férias, 13º, tudo conforme a empresa normal. E tem sim obrigações. Se ele for na justiça, o funcionário, e reclamar, o MEI vai ter que ser penalizado, vai ter que cumprir essas obrigações todas. Ele não deve fugir dessa de ser responsável por isso. Né? Então, o MEI, ou um CNPJ simples, ou um CNPJ Sociedade SA, fala, né? Sociedade anônima? Sociedade Anônima, as leis trabalhistas, tudo igual, para todo Tudo mundo. igual, a lei não muda. O direito do trabalhador, ele é único. É fidelício, né? Não perde seu direito, independente de onde ele trabalha. Até, inclusive, se trabalhar com pessoa física e a pessoa não tem CNPJ, pode registrar hoje pelo E-Social. Igual a empregada doméstica, né? Pode registrar. E é um direito dela também, né? E o governo criou a situação também, né? Mas todas as situações, se a pessoa for na justiça reclamar e não tiver cumprindo direitos e obrigações, a empresa pode ser penalizada. Aí nós estamos aqui tirando dúvidas, esclarecendo questões com o Jair Viana, lá da Viana Assessoria Contábil. O programa de hoje está muito bacana e você pode também tirar suas dúvidas, né? Com o Jair, você pode digitar aí nos comentários e a gente vai responder todo mundo. Jair, agora sobre a assessoria contábil, né? A Viana Assessoria Contábil, que é essa empresa. Você já está com a Viana Assessoria Contábil, você já está há quanto tempo no mercado? A gente iniciou nosso trabalho em 1º de fevereiro de 2022, ano passado, né? No escritório aqui em Itapaci, né? Ali anexo ao Posto Aranha. Né? Nós estamos aí praticamente já 1 ano e 3 meses, né?
a abertura da empresa. O CNPJ, no caso, abriu depois, mas a empresa sempre começou a funcionar a partir desse mês. Né? E comecei a trabalhar já a parte, não literalmente, não contábil, mas a parte já de atendimento ao público, né? Contrato de trabalho, né? Obrigação de imposto de renda, fazer averbações de imóveis, tudo isso que eu estou fazer já antes de abrir o escritório, assim, contábil, né? Uhum. Então, ele já, para mim, a negociação dele, realmente, em fevereiro de 2022, né? Então, a empresa aqui, eu estou muito satisfeito, a gente faz nosso trabalho com toda qualidade. Lógico que vai aparecer situações que a gente vai estar passando por dificuldade, né? Em resolver uma tendência a ver mais grave, né? Mas a gente, com calma, a gente vai estudando, correndo atrás, vai nos órgãos competentes, resolve todas as situações, for, tanto do cliente quanto do empresário da empresa em geral, né? Isso. Ah, o atendimento de vocês é um atendimento bem especializado, né? Eu fui até a empresa, conheci lá o trabalho de vocês. Quais são as pessoas que trabalham lá? Agora você pode citar os nomes e as funções, pode ficar bem à vontade. Bom, as pessoas que trabalham lá, igual eu falei antes, ao total são 5 pessoas, né? E com nós lá, né? Aí tem o Guilherme, ele é o da área fiscal, ele faz todo esse trabalho de cálculo dos impostos, no Nacional, lucro presumido, lucro real, né? E tem a Rayane, ela fica na parte de legalização das empresas, faz abertura de empresa, alteração, baixa de empresa, algumas certidões que a gente precisar, certidão negativa para a empresa, ela que emite também, né? Tem a Camille, que ela fica na área de recursos humanos, ela faz o cálculo da folha, e a empresa hoje, nós estamos tendo assim, uma quantidade ainda não muito grande de empresas com funcionários, né? Mas ela faz todos esses cálculos. Né? E tem a Natiele, que ajuda ela nesse serviço, que é um serviço que precisa de muito tempo e cuidado, né? Para não errar nos cálculos, né? E, geralmente, obrigações da folha é até dia 7 de cada mês, né? Que tem que pagar o FGTS, pagar o INSS. Então, tudo isso elas fazem, né? Então, essa é a minha equipe que eu tenho hoje, nós. A gente, lógico que se nós chegar a crescer, com o tempo vai precisar de mais funcionários, né? A gente vai depender do tempo, né? Mas hoje, o que nós temos dá para atender as demandas. Você é o criador da Viana Assessoria Contábil. Mas antes de trabalhar como contador, antes de fazer a tributação do imposto de renda, qual foi a sua profissão? Como foi que você começou tudo? Bom, eu comecei a trabalhar nessa área administrativa, eu considero administrativa, né? Já onde eu morava, não aqui no Goiás, era em outro estado, lá no Pará, né? O meu pai, ele abriu uma empresa de construção civil, e essa empresa precisou de funcionários lá dentro para poder fazer a parte administrativa. Fui lá para tentar fazer os orçamentos, fazer os cálculos, né, dos impostos, pagar as pessoas, né? Então, fui com esse intuito. E eu comecei a pegar gosto por isso, comecei a gostar, né, dessa parte administrativa. Eu vi que é uma área muito debilitada, né? Muitas pessoas não têm essa aptidão, né, de querer administrar alguma coisa, né? Então, com isso, eu depois vim para Goiás. E aqui em Goiás, por que pareça, comecei a trabalhar numa empresa também de construção civil e também final de administração. Como eu tinha essa experiência antes, Uhum. e lá que eu comecei a aprender mais, a entender mais. Eu fazia muito serviço, muita coisa assim, que às vezes nós nem tinha. Pronto, eu criava. Essa empresa de engenharia civil, até a incorporação de imóveis eu fiz, de prédios. Eu fiquei assim, numa área um bom tempo que eu gostei muito. A empresa chamava até Ingecap, né? A empresa grande, meu amigo Genivaldo, né? Agradeço muito ele por me dar essa oportunidade de eu crescer profissionalmente, né? E com o tempo, eu fiquei nessa empresa até 2001. Fiquei nessa empresa, trabalhando com o Genivaldo lá.
Aí eu vim para Itapaci. Antes disso, eu conheci minha esposa lá em Goiânia, né? Nós nos casamos, ela é aqui da região de Hidrolina, então a gente veio para Itapaci trabalhar aqui. Aí, aqui na usina de Itapaci, quando deixei meu currículo, inclusive até engraçada a história, eu deixei meu currículo lá, aí eu pensei, demorou um mês para me chamar, né? Aí eu fui para a fazenda do pai dela, parceiro do pai dela morava, fiquei lá uns dias. Por que pareça, no outro dia chegou um conhecido da minha esposa lá, maior chuva, para me informar que o cara tinha me chamado. No outro dia, eu No fui outro trabalhar com dia, ele. imediato já. Imediato. O cara estava atolado de serviço. Eu fui trabalhar na usina Vale Verde, na área de departamento pessoal. Na área que eu conheço muito, DT e RH. Eu ia lá praticamente 9 anos na usina Vale Verde. Até eu fui para Goiatuba depois, do mesmo grupo, né? Fiquei lá até 2012. E foi mudando, né? Então, sempre na área de recursos humanos. Mas eu sempre tive o sonho de ser contador. Eu vou fazer um curso, vou fazer a faculdade, né? Iniciei lá em Goiatuba, em 2010, na faculdade, e passei. Por que pareça, eu nem estudei para fazer a prova. Passei, Já sabia muito tirei, na prática, fiquei né? em quinto lugar de todos os concorrentes lá indo. E comecei a estudar na faculdade lá de Goiatuba, é a PAFISH. E eu fiz praticamente lá 2 anos de estudo presencial, né? Aí, quando lá na usina, lá, eu acabei saindo, desliguei, né? Acontece, né? Hora que correr atrás de outras coisas. Aí eu fiquei minha faculdade. Aí eu fui morar em Anápolis. Em Anápolis, morei lá só 6 meses, né? Trabalhei como corretor de imóvel. Agora imagina, até nisso eu mexi, né? E foi. Mas não, o meu sonho realmente era voltar de novo para as origens, assim, onde eu comecei o trabalho com mais afinco. Aí eu voltei para Itapaci, né? Fiquei aqui praticamente uns 3, 4 meses trabalhando auxiliar de pintor. Cuidar da família, né? Senão não passava fome, né? É mil e uma utilidade. Aí, não sei se pode falar dos empresários, do contador que me ajudou, né? Pode, fica à vontade. Aí foi assim, o falecido José Bezerra, ele é um amigo meu de muitos anos, me falou, já eu vou te arrumar um serviço para você, lá no Ricardo, contador. Eu falei, mas será que vai aceitar? Uai, eu vou fazer a minha parte. Aí eu dei um currículo pro Ricardo. Ricardo, em tese, ele não deu muita atenção no início a esse currículo, né? E eu fiquei trabalhando de pintor, né? Aguardando a oportunidade. Aí eu fui e voltei de novo no seu Zé Bezerra lá e falei pra ele, não tem dado certo, agradeci por tudo. Não, mas aí ele ficou injuriado, às vezes. Ele, ué, o Ricardo tá doido lá, ele tá cheio de serviço, não tá dando conta de atender o povo, não vai te chamar. Aí eu sei que ligou pra ele lá, me chamou de volta, o Ricardo nas coisas e acabou dando certo. Aí ele, de repente, não, agora, pode trabalhar aqui um indicado pelo Zé Bezerra, meu cliente, eu sei que você é competente. E de lá para cá eu comecei a engajar na área contábil, comecei a fazer muita coisa, mais do que eu já conhecia, né? Uhum. E nós trabalhamos até 2000, janeiro de 2022. Aí nós tivemos uma conversinha e falei para ele que meu sonho era ter uma empresa também, um escritório de contabilidade. Ele até entendeu, viu que com ele eu já tinha dado um serviço muito bom, né? E até inclusive até hoje ele me ajuda em algumas coisas que eu preciso. Então, nós não perdemos amizade por causa disso, não. Nós estamos aí juntos. Na verdade, hoje ele mora em Goiânia, né? E eu tô aqui, em Itapaci, um lugarzinho bom, gosto muito daqui. Quero fazer todo o trabalho que atenda, não só Itapaci, como toda a região, né? Vale São Patrício. Isso. Eu tenho até clientes, até não só em Goiânia, eu tenho clientes. Fora do estado tem uns clientes também, não de empresa, mas de outras modalidades, né? Mas é uma área muito grande, crescendo aí. Muito bem, estamos conhecendo um pouco mais da história do Jair Viana, fundador lá da Viana Assessoria Contábil. Jair, você me contou toda essa trajetória de sucesso, casou, e você tem filhos, né? Sim, tenho 2 filhos, inclusive a minha equipe lá do escritório é o Guilherme. O Guilherme, eu posso falar um pouquinho dele assim, que é a pessoa da área comunicativa. Ele é muito bom nisso. Inclusive, se eu estou aqui hoje, foi por intermédio dele. Ele que me apresentou o Prós Café, depois foi lá, nós conversamos muito, e com isso Sim. nós estamos hoje fazendo essa parceria, Ele é né? muito comunicativo, Ele é né? muito Sempre comunicativo. atento às novidades. Inclusive, ele até vinha para cá hoje, mas
por obrigações de trabalho, que tinha que ficar lá para meus clientes, não veio, né? Mas ele é o meu braço direito lá no escritório, meu filho Guilherme. Aí tem minha filha Camille, que é do RH, pessoa muito tranquila, muito inteligente. Ela não é muito conversada, mais na dela, né? Mas sabe muita coisa também. Então, esses são meus filhos, trabalham comigo, né? A minha nora também, a Rayane, trabalha comigo, né? Tem um neto, que é o Adria, né? Tá junto lá. A Natia, que é da família, mas não é parente, que tá, mora também, né? E tem a minha esposa, Silene, é uma pessoa que tá sempre me deu apoio, sempre me ajudou no que fosse necessário. E, inclusive, se eu tenho muitas coisas hoje por causa dela, que ela é uma pessoa que pega no pé quando está. Para se fraquejar, ela pega no pé, ela não dá mole, não. Então, assim, isso é bom, né? É Então, bom. os dois equilíbrio, né? Equilíbrio. Para poder dar certo. E hoje nós estamos aí, né? Graças a Deus, nós temos nossa casinha, né? Tem nosso carro. Tem até um cantinho para poder descansar no final de semana, né? Olha que coisa Um boa. ranchinho aí, Isso é muito bom, pegar viu? o peixinho. Estou aberto a convites, viu, Jair? Na hora você. Jair, então nós. quiser ir lá. Obrigado. Obrigado pelo convite que eu mesmo cavei. Jair, então nós podemos dizer que a Viana Assessoria Contábil, ela é uma empresa familiar hoje. Né? Trabalha uma família. Empresa familiar. Até pelas condições, né? Uhum. Eu não sei como eu contratar pessoas de fora. Né? Porque no início, o salário deles foi um pouco, né? Até hoje. Para começar, né? Como é da família, então a gente não pode, né? Colocar muito. Não tem como, tem que começar devagar, né? Então, agora com o tempo eles estão melhorando e têm condições de aumentar o salário deles. Né? É porque na realidade começa a família, né? Ela cria uma empresa, nasce um sonho, né, Jair? Isso. E à medida que aquele sonho vai se tornando realidade com o empenho de todas as pessoas da família, isso é prazeroso. Eu falo assim com muito prazer sobre isso, porque né, nós somos prova viva disso. Né? Grandes empresas elas começaram assim, né? Essa união, essa vontade que todos os membros da família têm de fazer a coisa acontecer. E vocês estão de parabéns, né? Porque vocês são essa empresa familiar que está começando, mais uma, né? No caso, realmente, quando é família, até a gente tem um elo de confiança, que a empresa vai crescendo junto, quando existe pessoas de confiança junto. Né? Isso. E isso me deixa muito satisfeito, né? Eu fico feliz que as pessoas, os meus clientes, elogiam, falam que os meus filhos atendem bem, eles não são mal educados, eles têm, né, um raciocínio bom para poder atender as pessoas em geral, né? Então, eu sou muito elogiado por isso, né? Eles estão me dando parabéns, né? Eu fico feliz por ser da família, né? E estar indo bem no nosso escritório. E além da formação, da capacidade que eles têm de atender, tem também a educação, né? Aquele atendimento com satisfação mesmo, né, Jair? Isso é realmente muito prazeroso. Falando sobre empresas familiares, falando aqui sobre Viana Assessoria Contábil, tem alguns planos, Jair, para investimentos, aumentar o potencial da empresa? Conta pra gente aí. Olha, a gente, tudo que começa algo, a gente pensa em crescer, né? Isso. A gente tem plano, sim, de futuramente eu ter o meu próprio escritório construído, né? Um prédio próprio, né? Eu possa criar um ambiente de trabalho mais espaço, né? Mais sala, né? Que possa atender o cliente com melhor afinco, né? Então, esse é os planos que eu tenho de crescer, né? Com isso, a gente tem que ir devagarzinho, né? Vai vindo mais clientes, vai atendendo, vai fazendo nosso trabalho com qualidade e acaba um ou outro me indicando para outros empresários, né? Então, hoje, praticamente, os empresários que estão comigo, ele me procurou, eu não fui atrás. Eu já tinha uma carteira boa quando eu trabalhava anteriormente e me deixou, pelo meu atendimento, as pessoas me procuram muito para fazer esse trabalho, né? Então, estou muito satisfeito. Então, quero crescer nesse sentido, aos poucos e dar uma qualidade para todo mundo. O crescimento com sustentabilidade, né? Isso. Isso é algo que
todas as empresas deveriam procurar. Porque tem alguns casos, quando a empresa ela vai pegando um tamanho, uma proporção, vamos dizer assim. Quando algumas empresas pegam uma proporção maior, a tendência de cair um pouco a questão do atendimento, né? E são pessoas muito competentes, aquelas que conseguem manter empresas grandes com atendimento diferenciado. Né? O que manda é o atendimento e a qualidade do serviço, você se manter no mercado. Se não tiver isso, infelizmente, você não vai longe, não. Dizem que a cada 10 clientes, apenas 2 voltam por causa do preço, 8 é por causa do atendimento, né? Eu penso assim, o honorário só faz parte do valor, né, que a gente tem para receber sobre o nosso serviço, né? Mas muitas vezes eu não ponho isso na hora de fechar algum negócio, não. Eu ponho nosso serviço de qualidade. Tem que ver se alguém paga um honorário bom, é porque sabe que eu faço atendimento bom. Não adianta fazer um honorário baixo, não fazer um serviço de qualidade, nem como fazer um honorário alto, o serviço não sai legal, né? Então, eu vejo assim, né, que a gente não pode também desvalorizar nosso serviço, né? Assim como o médico trabalha, faz consulta, cobra pelo... Nós também, como estava também, nós fazemos serviço, aqui também tem o nosso ganho, mas fazer com valor que dê para ele, nós não manter. Quando não faz um serviço muito barato, também não dou valor no nosso serviço. Jair Viana, trabalha com cálculos, contabilidade, muitos números. Vou seguir a história aqui. Chega ferve, né? Como que você faz para assim, desestressar um pouco, aliviar, fazer uma higienização mental? Quando arrocha demais, assim, que você chega no limite, você fala, não, agora eu tenho que dar uma pausa. O que você faz? Boa pergunta, realmente. Qual seria a graça de ser contador? Se você também tivesse seu tempo de lazer, né, de tirar um pouquinho a atenção da cabeça, né? Bom, o que eu faço? Eu costumo sempre tratar da seguinte forma: segunda a sexta, trabalho, números, né? Muitos números. Sábado e domingo, eu desconecto. Eu até esqueço que eu sou um contador. Você consegue fazer isso? Consigo. Você não fica pensando na segunda, o que tem na semana que vem? Às vezes eu penso, mas eu dou um off e só lembro na segunda. Isso é bom. Isso, assim, a gente não dá conta. Senão você não consegue nem aproveitar a família também, né? Porque não é só... A vida não é só trabalhar e pagar boleto, como dizem os filósofos do Facebook. A vida não é só trabalhar e pagar boleto, tem que descansar também, né? Geralmente, assim, até na sexta, depois do expediente, já se eu quero, se nós resolvemos com a família, a gente sai para algum lugar para passear, né? Eu tenho a família dela aqui na região, em Drolina, e eu vou lá de vez em quando. Nós também almejamos ter um cantinho só nosso, um lugar aconchegante. Não é uma fazenda, mas é um pedacinho de terra na beira do rio, né? Lá a gente vai lá para final de semana para poder aproveitar o momento. A gente tem até um cantinho para poder pegar um peixinho, né? Então é isso que eu faço para desestressar da contabilidade, porque senão a gente não dá conta. O meu celular, só pra ter noção, é 24 horas de mensagem, né? Dos clientes, né? Aí acontece, né? Que às vezes, final de semana, chega alguma mensagem, depende da situação, eu deixo para responder tudo na segunda. Não consigo nem desconectar a cabeça, não né? Descansa, né? Mas é isso. Mas sempre nunca vou deixar de atender quem me procura, né? Claro. Às vezes no momento eu não dou conta, mas eu respondo depois. Isso é até a vantagem que eu tenho com os clientes, que eles sempre me falam sobre isso. Eu respondo a tudo que eles me procuram, né? Porque, infelizmente, tem algumas outras pessoas que não fazem isso. Não deixa estar lá, não é bem assim. Tem que estar preocupado. Tem nosso ganha-pão também, né? Então é isso. No momento de lazer, final de semana, eu costumo desconectar realmente. E fazer um serviço diferente para poder trabalhar com a cabeça mais livre, tranquila, segunda-feira em diante. Tá certo, então. Muito bem, pessoal. Olha só. Nós conhecemos um pouco mais sobre
o Jair Viana e toda a equipe lá da Viana Assessoria Contábil. Jair, aqueles empresários que estão nos vendo agora e de repente estão precisando de um contador, como que eles fazem para te procurar, para te encontrar, para quem sabe ser um cliente, né, se tornar um cliente seu? Bom, a gente tem no nosso escritório, como eu falei lá, duas salas ali, anexo ao Posto Aranha, né? Ao lado do restaurante, né? O restaurante da NR Restaurante. E estou lá no escritório lá segunda a sexta, a partir das 8 horas. E o empresário quiser me procurar, a gente pode fazer ter uma conversa, tratar sobre os assuntos que interessam a ele, que ao meu alcance resolver, a gente vai achar a solução, correto, para atender da melhor forma possível, né? Muitas vezes o empresário vai lá, a verdade não é nem questões de empresa, questões que tem que resolver pessoais também, que resolve aqui em caso nesse sentido também, né? Mas é isso. Nosso escritório abre das 8 até meio-dia e das 2 até as 5h30 da tarde. Vamos lá para atender todo o público em geral, assim como os empresários. Muito bem, gente. Olha só que conversa boa, né? Ficamos por dentro de muitos assuntos sobre imposto de renda, né? E é como o Jair disse, né? É bom que você pague imposto de renda. Isso significa que você tem uma renda boa, né? Quem quer ganhar bem, né? Que bom que é bom que pague imposto de renda. Jair, eu agradeço, viu, por você ter aceito o convite, por estar aqui no nosso Prosa e Café, levando essas informações valiosas, mostrando para os empresários a importância de estar sempre em dias, estar sempre declarar imposto de renda dentro da data, tudo certinho. Muito obrigado. E o Prosa e Café vai estar sempre de portas abertas para você, além de ser uma pessoa extremamente competente, também é nosso parceiro, é pessoa que acredita no nosso trabalho, e é uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado aí pela palavra, né? Eu agradeço pelo convite, né? Fico feliz em participar desse projeto, né? Muito feliz mesmo. Agradeço a você, Luiz Faria, sua esposa Aline, né? Está aqui junto. E se precisar de mim, estarei à disposição para tirar todas as dúvidas, tanto contábil como de outras situações para o nosso cliente. Obrigado por tudo. Até a próxima. Até a próxima. Gente, esse foi o nosso Prosa e Café de hoje. Entra lá, ativa o sininho, porque toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai receber notificação. Se inscreva, comenta, compartilha e até o nosso próximo programa. Um forte abraço.